Graças a Deus. Ele é fiel em todo tempo. E em todo tempo Ele é bom. Irmãos, Jeremias, capítulo de número 13. Jeremias, capítulo de número 13. És fiel em todo tempo. Glória a Deus. Jeremias capítulo de número 13. Quem achou puder colocar de pé, vamos colocar de pé. Se você puder ficar menos de uma hora sem celular, sem conversar com seu vizinho, prestar atenção na palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Os irmãos encontraram, né? Amém? Versículo 1 diz assim: Assim me disse o Senhor, vai e compra, e o quê? Compra o quê? Vai e compra um cinto de linho, e põe sobre os teus, põe aonde? Sobre os teus. Outra coisa, não os metas na água. Podia lavar? Não podia lavar. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: Toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, e esconde-o na fenda de uma rocha. E fui, e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: Levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e há muita soberba de Jerusalém, este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, e caminha segundo o propósito do seu coração, e ainda após deuses alheios, para servi-los, e incliná-los diante dele, de tal modo como esse cinto, que para nada mais presta. Versículo de número 15, ou 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem em vossos pés os montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza a escuridão. Amém? Os irmãos podem sentar para nós meditarmos pouco nessa palavra. Irmãos, nós encontramos aqui nesse texto de Jeremias 13 uma mensagem de Deus para a nação de Israel.
A Bíblia diz aqui que Deus está mostrando eles o cativeiro está sendo representado através de um cinto feito de linho. Irmãos, apesar dessa mensagem de Jeremias ser mais ou menos do ano 580 a.C., essa mensagem ela ainda se torna atual e talvez seja uma mensagem de reflexão para nós nesse primeiro dia do ano. Essa mensagem ela foi anunciada a um povo que ainda não tinha sido levado para o cativeiro, mas um povo que estava prestes a ser levado para o cativeiro. Deus ele usa aqui a imagem simbólica de um cinto de linho para revelar a situação ou o estado espiritual com que Israel, com que Jerusalém se encontrava naquele tempo. A inconstância, o esfriamento, a idolatria, a ingratidão, as oscilações com que aquele povo vivia, fez com que Deus o levasse ele para o cativeiro, para ver então se eles teriam saudade de voltar ao seu Deus, adorar ao seu Deus, a servir ao seu Deus de verdade. Deus, através do cativeiro, Ele não queria restituir, ou resgatar, ou até mesmo restaurar algumas coisas físicas de Israel. Deus, na verdade, queria restaurar comunhão, desejo do povo chegar até Deus, vontade de servir a Deus de verdade, independente das coisas. Colocar Deus em primeiro lugar na vida deles em tudo. Mas como eu disse, a ingratidão, o esfriamento, a idolatria, as oscilações, faziam que dia após dia, esse povo, eles vinham se afastando de Deus. Quando eu digo que a mensagem é reflexiva, e ela serve para nós, para os dias de hoje, eu digo isso, porque ontem não podemos dizer hoje, na virada de ano, por exemplo, muitos de nós estávamos aqui de joelho, orando a Deus, buscando a Deus, e fazendo várias promessas a Deus que nós não temos condição de cumprir. Por exemplo, Deus, a partir desse ano eu quero te servir melhor. A partir desse ano eu quero dedicar mais ao Senhor. A partir desse ano eu quero orar mais. A partir desse ano eu quero ter intimidade com o Senhor. A partir desse ano, Senhor, eu quero dedicar a minha vida a Ti. Mas menos de 24 horas antes da promessa, olha como a igreja está. Poderia não estar cabendo, poderia estar cheia, mas muitos escolheram outras coisas, colocando outras coisas no lugar de Deus. O que é isso? É as oscilações que o povo de Israel tinha. Porque o povo de Israel deixou para valorizar a Deus de verdade quando eles estavam longe, quando eles não tinham condição de adorar, quando eles não tinham condição de sentir a presença de Deus, quando eles não tinham a possibilidade de cultuar, pastor Gil, não podia celebrar um culto, porque se você ler no Salmo 137, os soldados de Babilônia, pastor Josué, começam a zombar deles, e dizer, o que vocês não cantam hino de Sião? E eles dizem assim, como que nós vamos entoar louvor ao Senhor, se nós estamos em terra estranha?
Eles estavam dizendo: aqui não dá para adorar, aqui não dá para ter intimidade com Ele, aqui não dá para servir, porque aqui tem os outros deuses, aqui tem os deuses estranhos. Mas por que que Deus levou eles para lá? Justamente para eles aprender, justamente para que eles pudessem entender que eles não podiam viver sem a presença de Deus. Mas o problema é que eles entenderam isso da pior forma. Porque você já viu um ditado que é certo: a gente só dá valor depois que perde. Você já viu pessoas que só oram na hora que está com enfermidade? Só busca a Deus quando está com problema? Só deixa para servir a Deus, só deixa para vir na casa de Deus quando parece que tudo já acabou? Não tem depósito. Só quando tudo está apertado. Era a situação de Israel. Quando tudo estava bem, eles esqueciam Deus e voltavam ao pecado. Né, pastor Ivanildo? Deus levantou vários juízes. Deus levantava um juízo, o povo dizia: agora nós vamos voar, agora nós vamos servir a Deus. Passava algum dia, o juiz já não prestava, o juiz já não servia, e o povo voltava-se ao pecado. Deus levantava outro juiz, punia o povo: agora vamos. Mas passava alguns dias, o povo esquecia do Deus que eles serviam. E por isso Deus permite, irmãos, várias coisas acontecerem na nossa vida. Você acha que era para cristão ter enfermidade, pastor? Não. Você acha que era para cristão passar por prova? Não. Você acha que era para cristão sofrer? Não. Por que então sofremos? Por que então passamos por prova? Por que então passamos por lutas? É porque nós, o ser humano de uma maneira geral, só entende que precisa de Deus quando as coisas começam a apertar. Geralmente tem pessoas que vai viver na prova a vida inteira. E às vezes você olha para alguém e fala assim: meu Deus, a prova daquela irmã não acaba. A prova daquele irmão não acaba. É porque Deus sabe. É porque Deus conhece a estrutura. E sabe que no dia que a prova acabar, aquela pessoa se distancia dele. Irmão, não escolha servir a Deus quando tudo estiver difícil. Não escolha adorar a Deus quando as portas estiverem fechadas. Não escolhe tirar tempo para Deus quando você já não precisar de tempo para outras coisas. Porque tem pessoa que pede: Deus, abre uma porta de emprego. Aí Deus abre: agora eu não tenho tempo para orar porque eu estou trabalhando. Agora eu não tenho tempo para ir na igreja porque eu estou trabalhando. Então quer ficar desempregado? Deus, ele usava de alguma forma para trazer o povo para perto dele. Porque Deus nunca quis distanciar do seu povo. Deus sempre quis caminhar junto com eles. Deus sempre quis estar com eles. Mas não dá para andar dois juntos se não tiver acordo. Enquanto Deus queria andar, caminhar com o povo fazia de tudo para se distanciar de Deus. E na verdade, enquanto Deus não distanciava, porque Deus, pastor, ele sempre esteve no mesmo lugar. Deus sempre esteve na mesma posição. Aí o povo se afastava de Deus e ainda reclamava: o Senhor se afastou de nós, o Senhor se esqueceu de nós. Aí Deus virava para eles e diziam: pode uma mãe porventura esquecer do filho que ainda mama? Mas ainda que a mãe se esqueça do filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Era Deus falando com o povo. Mas como que pode um Deus dizer que eu não vou esquecer de vocês? O seu nome está na palma da minha mão e deixa o povo ir para o cativeiro. E deixa o povo passar pelo sofrimento. Você pode questionar a Deus em algum momento: Deus, por que eu sou o teu servo e o Senhor permite a luta? Por que eu sou o teu servo e o Senhor permite o problema? É porque às vezes o problema é uma porta que te dá acesso a uma comunhão maior com Deus.
É porque às vezes quando tu está bem, a tua porta de comunhão com Deus está fechada. Aí Deus, ele pensa, eu preciso colocar ele numa prova, eu preciso colocar ele numa dificuldade. Irmão, porque nem todo deserto é o diabo que leva. E nem todo lugar alto é Deus que leva. Porque Jesus foi levado ao deserto pelo diabo, e por Deus, e foi levado ao monte pelo diabo. Então às vezes tem pessoa que pensa, eu estou no deserto, o inimigo me trouxe para o deserto. Não. Foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. E às vezes tem pessoas que está tudo bem, está lá no alto e pensando, foi Deus que me colocou aqui. Às vezes não foi Deus. Porque quem levou Jesus para um alto monte foi Satanás. E mostrou ele tudo e falou, tudo isso aqui eu te dou. Porque o inimigo oferece até aquilo que ele não tem. Mas Deus, antes de te oferecer coisas, antes de Deus te oferecer coisas que passam, Deus quer te oferecer coisas espirituais, que não tem prazo de validade, que não tem tempo, que como diz a palavra, trace, a ferrugem não consome, os ladrões não minam e nem roubam. Irmão, Deus não está preocupado com o seu carro, Deus não está preocupado com a sua casa, Deus está preocupado com a tua intimidade com Ele, com a sua comunhão com Ele. Carro é bom para você administrar, casa é bom para administrar, mas não adianta carro e casa se eu não tiver intimidade e comunhão com Ele. Deus está preocupado com a saúde espiritual da igreja. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz que o povo, ele é levado ao cativeiro. E Deus revela isso de várias formas, mas aqui nessa passagem ele está revelando através de um cinto feito de linho. Irmão, quando nós falamos de cinto, talvez nós aprendemos várias lições. Na nossa infância, por exemplo, talvez o cinto nos dá lição de respeito. Talvez o cinto nos dá uma lição de obediência. Por exemplo, quando meu pai pegava o cinto, nós queríamos obedecer mais rápido possível para não apanhar. Respeito parecia que crescia através de uma imagem simbólica de um cinto. Mas o que Deus, ou qual lição, através desse cinto, ou quais são as lições que nós podemos tirar, através desse cinto que Deus revela a Jeremias? Se você ler, por exemplo, em Êxodo, no capítulo de número 29, a partir do versículo 5, o cinto de linho, ele era um ornamento obrigatório nas vestes sacerdotais. Todo sacerdote, ele é obrigado, ou era obrigado, a ter nas suas vestes sacerdotais um cinto feito de lã e de linho. Podemos dizer que era símbolo de intimidade. Podemos dizer que era símbolo de honra. O homem comum não podia usar, só o sacerdote. Porque o sacerdote, ele tinha uma obrigação, ou Deus deu para ele uma autoridade, ou um privilégio, de unir o homem a Deus, e de trazer Deus, né, pastor, até o homem. Então, intimidade, honra. Quando a gente fala de lã, talvez a lã aqui está representando Abel, que era pastor de ovelhas, e o cinto de lã era feito de lã de animal. Quando falamos aqui de linho, talvez o linho representa Caim, que era um lavrador, e o linho ele é tirado da madeira, e a gente entende que parece que a aliança foi quebrada entre Caim e Abel. Quando Caim comete o homicídio contra Abel, a aliança entre os irmãos se desfaz.
E acredito eu que quando Deus falou com o sacerdote, usa um cinto de lã, usa um cinto de linho, acredito eu que era Deus querendo unir de volta os dois povos. Era Deus querendo unir de volta as duas nações. Aquilo que havia sido desfeito, a nação Abel e Caim, dizendo, estava dividida. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso sacerdote. Porque Jesus, ele liga o homem de novo até Deus. Ele refaz de novo a aliança entre o homem e Deus. O homem estava longe de Deus, porque a Bíblia diz que nós era por natureza filhos da ira e nós estávamos afastados de Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus, mas Jesus Cristo, através do seu sangue, aquilo que estava longe, aquilo que estava distante, Jesus, ele ligou. Jesus, ele trouxe para perto. Não era para nós estar aqui se não fosse Cristo. Nós não poderíamos reunir aqui nesta noite se não fosse Jesus, porque a nossa amizade com Deus tinha sido desfeita. O homem e Deus era como duas nações divididas. Mas eu acredito que Jesus morre de braços abertos na cruz, uma segurando na mão do Pai e outra segurando na mão da nação pecadora e dizendo, eu estou unindo de volta o homem com Deus. O homem pode ter de novo comunhão com o Senhor. Através do sangue de Jesus, Deus uniu os dois povos. Mas vamos voltar aqui para o cinto. Não sei se você está com a Bíblia aberta, mas o cinto Deus não deu de graça para Jeremias. O que é que Deus falou com Jeremias? Vai ir, não é de graça. Sabe o que isso quer dizer? Jesus disse, a salvação já é de graça. Agora, se vocês quiserem viver como sacerdote, quiser ter uma vida comigo de intimidade, de honra, tem um preço. A salvação é de graça, mas a vida de intimidade com Deus tem um preço. A salvação é de graça, mas que você quer ser honrado por Deus, tem um preço a pagar. A vida de intimidade, a vida de comunhão com Deus, quer ser usado por Deus, tem um preço a pagar. Por isso que Deus, Jeremias, vai lá e compra. Porque tudo que não custa nada para você, você vai ter dificuldade de valorizar. Crente que não valoriza a salvação, é porque não tem ideia do preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Mas crente que entende que o preço que foi pago foi alto, crente que entende, como diz Pedro, não foi com prata e nem com ouro que Jesus nos tirou da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue do Cordeiro, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. Crente que não valoriza a comunhão, crente que não valoriza a intimidade, é porque não sabe o preço. Mas quem entende que o preço foi muito alto, ele está em casa, ele diz, eu valorizo. Ele está na igreja e diz, eu valorizo. Ele entende que o sangue que foi derramado foi muito alto. Preço. Qual é o preço, pastor, que eu tenho que pagar? O preço, irmão, é simplesmente você fazer a vontade de Deus. Deus nunca vai cobrar de alguém aquilo que aquele alguém não pode fazer. Sempre que Deus te pedir algo ou te cobrar algo, é porque Ele sabe a sua estrutura e sabe que você tem condição de fazer. Jesus chega ao jovem rico e diz para ele, me dá o que você tem aqui que eu vou te dar o que eu tenho lá. Aí o jovem entristeceu, porque ele tinha muitos bens, ele estava pegado aqui, ele estava ligado aqui.
Jesus estava trocando ele um tesouro terreno, pastor Gil, com um tesouro celeste. Um tesouro perecível por um tesouro que não é perecível. Um tesouro contaminado por um tesouro que é incontaminado. Deus, irmão, no dia que Ele te chamou, no dia que Ele te escolheu para isso, ó. Eu quero que você troca o mundo pelo céu. Eu quero que você troca o que passa pelo que é eterno. Eu quero que você abre mão do que é perecível. Eu vou te dar algo que não é perecível. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O preço é fazer a vontade do Pai. E o preço que você paga vai revelar o grau de intimidade que você tem com Deus. Quanto maior for o preço, maior será o seu grau de intimidade com Deus. Porque às vezes você vê, pastor Ivanildo, pessoa passando por uma prova. É o preço. Mas quando chega na igreja, ele dobra o joelho. E quem está perto dele sente a presença de Deus junto com ele. Com ele começa a cantar um hino. A igreja sente a presença de Deus junto com ele. Quando ele ora, quando ele levanta a mão, parece que tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque o preço que você paga revela o grau de intimidade que você tem com Ele. É por isso que Jesus, Ele tem condição de dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ninguém tem mais intimidade com o Pai do que eu. Porque o preço que Ele pagou foi o mais alto. Foi preço de sangue, foi preço de cruz. Mas Ele pode dizer: o que eu faço, o Pai faz. O que eu tenho, o Pai tem. O que eu sou, o Pai é. Está disposto a ter um grau de intimidade elevada com Deus? Esteja disposto também a pagar um preço mais alto. O grau de intimidade vai revelar o grau do preço que você paga. Aí Deus fala: Jeremias, você vai comprar um cinto. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai pegar esse cinto, Jeremias, e vai colocar ele sobre o seu. Jeremias, você vai pegar o cinto e vai colocar ele no lugar que todo mundo vê. Você vai carregar ele sobre os seus lombos. Todos vão ver. O que é que o cinto representava? Representava o cativeiro que o povo ia para ele. Então Deus está dizendo: Jeremias, você vai colocar a representação do cativeiro em um lugar que todo mundo vê, para eles saber que eu é que vou permitir que eles vão para lá. Então presta atenção. O cinto está em um lugar de destaque. O cinto está chamando a atenção. E o cinto no lombo de Jeremias, ele confrontava com a situação do povo. Porque se o cinto estava representando a situação deles, todas as vezes que eles olhavam para o cinto, eles diziam: assim estamos nós. Nós estamos dessa forma. Nós estamos dessa maneira. Aquilo que Deus colocou em sua vida, como tenha chamado a atenção do mundo? Ou o que em você tem chamado a atenção das pessoas que estão lá fora? Porque o cinto no lombo de Jeremias confrontava com eles. Aquilo que está sobre os seus ombros, aquilo que está sobre você, está confrontando com a situação que o mundo está. Ou as pessoas estão olhando para você e estão dizendo: não tem confronto nenhum, está igual eu. Não tem diferença nenhuma, está vivendo igual eu vivo mesmo. E talvez venha até na igreja visitar em um culto e diz: ah lá, quando chega aqui na igreja quer confrontar comigo, mas quando está lá no mundo está igual eu. O cinto no lombo de Jeremias, o povo olhava tanto para Jeremias quanto para o cinto e dizia: no rosto de Jeremias tem o reflexo da presença de Deus.
E no lombo dele que está o cinto, está o reflexo da nossa sujeira. Está o reflexo da nossa imundícia. Está o reflexo do nosso distanciamento de Deus. Uma das características do cinto é que ele era perecível. Estava em destaque, chamava atenção, todo mundo via, mas era perecível. Porque tem mais gente preocupada com o destaque, que é perecível, do que aquilo que é invisível, que é eterno. Está chamando atenção, pastor, mas vai passar. Está em destaque, pastor, mas vai passar. Todo mundo está vendo, pastor, mas vai passar. Porque a Bíblia diz assim: aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não se preocupe com o que é visível, não se preocupe com o que chama atenção, se preocupe com aquilo que Ele tem preparado. Desapegue daquilo que perece e se apegue naquilo que permanece. Terceira característica que Deus deu para Jeremias: primeiro, você vai comprar o cinto. Segundo, você vai colocar ele sobre os seus lombos. E terceiro, você não vai lavar ele. Imagina Jeremias caminhando naquela época por Jerusalém, não tinha asfalto, irmão. Não tinha bloquete, estrada de terra. E com um cinto sobre os seus lombos. Imagina a poeira daquela época vinha e sujando o cinto. E Deus dizendo: Jeremias, ó, não é para lavar não. Deixa sujo. Porque essa é a situação do meu povo. Eles estão sujos, mas não reconhecem a sua sujeira. A sujeira está impregnada neles. Sabe por que Deus falou: Jeremias, não lava? Irmão, tem coisas na nossa vida que não lava com água. Tem coisas na nossa vida que lava com arrependimento. Cheque da Kamanasu. Tem coisa na nossa vida que vai lavar com a palavra. Tem coisa na nossa vida que vai lavar com oração. Tem coisa na sua vida que só vai lavar quando você se humilhar. E aquilo que não dá para lavar com arrependimento, com oração, com humilhação, Jesus olha para você e diz: isso aí só lava com o meu sangue. Mas fica tranquilo, eu vou passar o meu sangue sobre a sua vida. Fica tranquilo, eu vou passar o meu sangue sobre você. Tem coisa que não lava com água, tem coisa que lava com perdão, com quebrantamento. Então nesta noite, se quebrada na presença dele. É a tua presença, é a tua presença que me faz que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença,
Aproveite a presença do Senhor, que aquilo que não limpa com água, a presença dele limpa, porque a primeira coisa que ele faz quando ele entra na casa é tirar a impureza, é tirar a sujeira, e depois ele começa a fazer milagre. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que depois de Jeremias andar por algum tempo em Jerusalém com o cinto, Deus diz assim: Jeremias, agora levanta e vai até o Eufrates, e você vai esconder o cinto dentro da fenda de uma rocha. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, de Eufrates, onde Jeremias estava, até Ananote, onde ele ia enterrar o cinto, dava mais ou menos 400 quilômetros, pastor João. Aí Deus mandou Jeremias ir, mas para obedecer a Deus não tem distância. Jeremias vai, e ele enterra, ou ele esconde o cinto na fenda de uma rocha, assim como Deus o havia ordenado. Aí Jeremias volta para Eufrates, e Deus fala assim: Jeremias, vai lá e busca o cinto. Jeremias, para obedecer a Deus de novo, pega o caminho de volta e vai lá buscar o cinto de volta. Quando ele chega lá, e ele pega o cinto da fenda da rocha onde ele tinha colocado, você lembra como a Bíblia diz que o cinto estava? O cinto apodreceu. Deus falou assim: Jeremias, esta é a condição de Israel. Uma nação apodrecida. E você sabe que tudo aquilo que é podre fede. Deus chegou a dizer para Amós: Amós, fala com o meu povo que eu não estou recebendo o culto deles. Justamente por isso, como que pode oferecer um culto apodrecido para Deus? Em vez de subir com cheiro suave, subia o fedor do pecado. Aí Deus disse: Jeremias, essa é a situação. Israel espiritualmente está apodrecida e cheira mal. Agora eu te pergunto, por que o cinto apodreceu? Porque ele foi colocado fora do seu lugar de uso natural. Tudo fora do seu lugar natural vai ter facilidade de se perder. Tudo aquilo fora do seu uso natural vai ter facilidade de apodrecer. O que que Deus estava querendo dizer com Jeremias? Jeremias, sabe por que o povo está como esse cinto? Porque eles estão fora de posição. O povo está como esse cinto porque eles estão fora do lugar. Como assim eles estão fora do lugar? Eles estão fora da minha presença. E fora da minha presença tudo perde. E fora da minha presença tudo apodrece. Fora da minha presença tudo passa. Deus estava querendo dizer para o povo: o lugar natural de vocês é perto de mim, é junto de mim, é na minha presença. O seu lugar não é distante de Deus.
O seu lugar é bem pertinho de Deus. O seu lugar não é longe do Espírito Santo. O seu lugar é bem juntinho do Espírito Santo. Longe de Deus perde, longe de Deus perece, longe de Deus apodrece, mas perto dele nada perde. Ele cuida, Ele cuida. Oh glória! Dá para você me ajudar aí falando com o irmão que está do seu lado? Diga para ele assim: o seu lugar é na presença de Deus. Fala com ele assim: longe de Deus você vai apodrecer, mas perto de Deus, fica tranquilo, a cada dia Ele faz coisa nova. A cada dia Ele faz coisa nova. Moisés subiu o monte para a presença de Deus, e quando ele desceu, os olhos dele, a face dele estava refletindo, não ficava velho, porque perto de Deus tem brilho, tem brilho, tem brilho do Espírito. Olha aqui para mim. Foi Jeremias que comprou o cinto ou foi Deus que deu? Jeremias comprou. Sabe por que o cinto apodreceu? É Deus falando com Jeremias: Jeremias, tudo aquilo que você consegue com seus próprios recursos perde. Tudo aquilo que você consegue com seus próprios recursos vai perecer. É Deus que te dá o fôlego de vida. É Deus que te dá a saúde para trabalhar. É Deus que abre as portas de emprego para você, mas saiba que isso tudo aqui vai perecer. Saiba que isso tudo aqui vai acabar. E Deus está dizendo: Jeremias, você pode ter tudo, mas não saia fora da posição que eu te coloquei. Jeremias, você pode conseguir tudo, você pode até ter dinheiro para comprar, mas não fique fora da posição que eu te coloquei. É por isso que Jesus nunca se apegou a dinheiro nem nada, porque até quando ele precisava de uma moeda lá do peixe tinha, porque ele é dono de todas as coisas, mas ele nunca apegou a prata, ao ouro. Ele diz: não, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou voltar, eu não sou daqui. Sabe o que Deus está dizendo? Desfrute, aproveite, mas não se apegue. Coração de crente não está em matéria. Coração de crente não está em coisa passageira. Coração de crente está no lugar em que Paulo disse: se já ressuscitaste com Ele, olhai para as coisas que é de cima. Oh, aleluia! Tudo aquilo que é recurso de baixo perde, mas aquilo que é de cima permanece. É tão engraçado, pastor Gil, que Deus fazia chover o maná, e Deus falava assim: só pega para comer um dia, porque se vocês deixar para outro dia, vai apodrecer. E tinha gente que era guloso, não confiava na providência de Deus, e pegava para 2, 3 dias. A Bíblia diz que fedia tanto que eles não conseguiam nem ficar dentro da tenda. Agora, sabe o que é interessante? Por que o maná dentro da arca não apodreceu? Sabe o que Deus está falando com o povo? Tudo que está fora da arca perece. Tudo que está fora da arca apodrece, cheira mal, você nem aguenta ficar perto. Mas nada que está dentro da arca perde. Nada que está dentro da arca perece. Nessa noite você está dentro da arca. E você tem uma vida espiritual de comunhão com Deus. Porque enquanto nós estávamos lá fora, estávamos caminhando por que perdia, por que perecia. Mas Jesus mudou a nossa rota, a nossa direção. Aqui nada perde, aqui nada perece. Vamos ficar de pé, estou terminando.
Quando Jeremias pegou o cinto, como que o cinto estava? O cinto estava. Deus sabia que o cinto estava podre? Sim ou não? Então por que ele mandou buscar? É o mesmo cinto podre. Deus falou assim: Jeremias, vai lá e busca o cinto podre assim mesmo. Era assim quando o Espírito Santo nos encontrou. Nós estávamos podres, pastor Josué. Eu vou falar de mim. Eu estava podre, perecendo no pecado. Aí Deus falou assim: Espírito Santo, vai lá e busca o Cleito para mim. Ah, Deus, mas está podre. Eu não estou te perguntando, vai lá e busca. Posso usar seu nome? Josué está podre. Vai lá e busca o Josué para mim. Oh, Senhor, mas está podre, está cheirando mal, eu não quero nem saber. Eu sou o perfume, pode deixar que eu vou perfumar. Busca ele, só busca, e deixa que o resto eu cuido. Quando Jesus mandou te buscar, você estava podre, mas mesmo assim ele disse: vai lá e busca. É meu, é meu. Após os 70 anos de cativeiro acabar, Deus tira o povo de lá, pastor Gil, e restaura eles. E diz assim para eles: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu sou contigo, eu sou com você. Que Deus é esse que nós servimos? Que pega uma nação apodrecida e restaura. Que Deus é esse que nós estamos aqui adorando? Que pega um povo como nós, apodrecido, sem esperança, sem expectativa, e diz: eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou. Se você precisa de restauração nessa noite, feche seus olhos. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua. Só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, porque é perecível. Nada que existe aqui pode se igualar. Com quê? Com a sua. Com a sua. É a sua presença, é a sua presença que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença.
Receba dessa presença aí. Sinta essa presença aí. Busque intimidade com essa presença aí. Olha a brisa. Quando sinto uma brisa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo. É o quê? É a tua presença. Eu não saio nem me movo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar. Só com tua presença. Só com tua. É a tua. Deixa Deus te restaurar e te encher dessa presença. Deixa Deus te renovar e te encher dessa presença. Dê liberdade para o Espírito Santo tomar a tua vida nesta noite e te encher desta presença. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba restauração. Você não vai perecer, porque Ele te restaura.